다 당원들 남발링게 참라 공감상에 섬지슈야당 라버도 Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos vocês as minhas saudações, e em particular, de acordo com a tradição de Tsurpo, com os cálculos astrológicos da tradição de Tsurpo, hoje é o ano novo. Então, eu gostaria de desejar a todos vocês que, nesse novo ano, que tudo seja auspicioso, que você consiga todos os seus desejos e que tudo vá bem para vocês. E no outro dia eu pensei que eu deveria dizer algo em chinês, mas eu completamente esqueci disso. Então eu direi algumas coisas agora. Então, hoje, nós iremos falar a respeito da propagação da mente apenas no Tibete. É a respeito disso que eu irei falar hoje. Agora, é um pouco difícil dizer como que a mente apenas ela se espalhou para a Terra Nevada no Tibete. E a razão é que eu não vi realmente uma pesquisa a respeito de como a mente apenas ela se espalhou para o Tibete. Então, no intuito de criar um resumo a respeito disso, uma visão geral, eu olhei em muitos textos e em muitas fontes diferentes. E é muito difícil fazer isso de uma forma realmente confiável. Mas eu estou fazendo tudo quanto eu posso para explicar isso da forma mais clara possível. Então, no geral, no Tibete, se nós falarmos em como se deu a propagação da mente apenas, seria melhor falar em termos de como os textos da mente apenas se espalhou. Porque a escola mente apenas, em si mesma, ela não se propagou. Então, isso seria difícil de falar. Mas se nós falarmos apenas em textos de como os textos da mente apenas se difundiram no Tibete, então isso seria uma forma mais frutífera de falar a respeito dessa situação. Em termos de como os textos se espalharam pelo Tibete, há 5 tópicos que eu gostaria de falar hoje. O primeiro é como os textos foram traduzidos para o tibetano. O segundo é as razões pela qual a mente apenas ela não se espalhou pelo Tibete. A terceira é a questão de as razões para que Vasubandhu e a Sangha e os mestres da mente apenas também não se disseminaram. O quarto são as diferentes explicações da mente apenas no Tibete. E a quinta são os dharmas de Maitreya e assim por diante. Então vai ser difícil cobrir tudo a respeito disso hoje. Então eu vou falar tudo que eu puder hoje e amanhã é um dia de pausa e no dia seguinte eu irei retornar esse assunto e falar a respeito do que eu não consegui falar hoje, falar desses outros pontos. Não, como todos nós sabemos, os textos da mente apenas, eles se espalharam pelo Tibete. Em termos de descrição
das posições da mente apenas, há um estudo e uma pesquisa contínua, desde os tempos antigos até os tempos de hoje. No entanto, naquela época, no Tibete, desde o tempo em que o budismo se propagou pelo Tibete e até os dias de hoje, não há uma escola mente apenas independente que realmente surgiu. E até mesmo é duvidoso se houve até mesmo um único mestre tibetano que tenha afirmado que a mente apenas era a sua própria posição. E, em particular, no período da transmissão posterior, a escola consequencialista de Chandrakirti, ela se espalhou amplamente, e devido à sua influência ou das impressões que ela fez, as pessoas frequentemente pensavam na mente apenas como oponente, e uma escola que não estava de acordo de forma alguma com o caminho do meio. Então, essa ideia, ela estava tão forte e foram poucos que assumiram qualquer responsabilidade e interesse em descobrir quais que eram as posições da mente apenas e o seu suporte. Era muito difícil ter alguém que tinha algum interesse nisso. E, em particular, quando nós pensamos o que parece ser a mente apenas, e se nós falarmos que ela é exatamente como ela parece ser para o caminho do meio, nós pensamos que a mente apenas é isso. Essa é uma forma meio ditatorial de olhar para a mente apenas. Na verdade, parece que os tibetanos eles não trataram a filosofia da mente apenas de uma forma realmente justa. É assim que eu vejo. Por exemplo, eu vejo como que nos debates nas escolas tibetanas, nós realmente insistimos em apontar as falhas dos outros o quanto nós pudermos. E até mesmo se as mesmas falhas se aplicam a nós mesmos, nós fingimos que não é o caso. Nós somos audaciosos bastante para pensar dessa forma. Nós vemos situações assim, certo? Quando nós estamos debatendo uns com os outros. E eu acredito que é algo semelhante a isso. Nós tratamos a mente apenas de uma forma parecida. E então, por essa razão, se nós quisermos estudar a filosofia da mente apenas, qualquer filosofia, como, por exemplo, a da mente apenas de uma forma justa, nós precisamos nos distanciar dessa questão de pensar em nós mesmos como não sendo mente apenas. Nós precisamos pensar como tendo uma afinidade com a filosofia mente apenas. E tomar uma posição imparcial. E pensar que algumas objeções do caminho do meio, elas se aplicam e algumas talvez não. É dessa forma que nós deveremos abordar a mente apenas e somente assim que nós poderemos compreender a mente apenas de uma forma mais completa. E agora, a primeira sessão a respeito da tradução da mente apenas, essa é a primeira sessão a respeito de como a mente apenas ela se espalhou pelo Tibete. E agora, quando nós olhamos para a maioria dos textos no Kanjur e Tenjur tibetano, a maioria das sessões elas foram traduzidas durante o período da transmissão antiga. E, portanto, a maioria dos textos importantes da mente apenas, eles já tinham sido traduzidos durante esse período. E também, se nós olharmos para as histórias que nós ainda temos, naquela época, a principal escola que se espalhou pelo Tibete era a Escola Caminho do Meio. Mas quando olhamos para os catálogos antigos, nós vemos que os textos da mente apenas e do Caminho do Meio, eles tinham a mesma importância e todos eles foram traduzidos. Isso é algo muito claro e visível nesses catálogos antigos. Então, quando nós falamos a respeito da situação desse período de tradução da mente apenas, nós podemos distinguir dois períodos distintos.
São aqueles textos traduzidos durante a transmissão antiga e aqueles textos traduzidos durante a transmissão posterior. Esses são os dois pontos. Então, se nós falarmos a respeito da tradução que foi feita durante a transmissão antiga, o que foi feito? Então, primariamente, vem de 3 catálogos antigos. E o que são esses 3 catálogos? O catálogo de Pantagma, então o catálogo Tenkarma e o catálogo Timpuma. Esses são os 3. E dos 3, o Timpuma, ele não existe mais. Mas o Pantagma e o Denkarma, eles ainda existem nos dias de hoje. E Bhutto Rinpoche, Pawo Tsula Jewa e outros, eles dizem que o catálogo Denkarma, ele foi o primeiro, ele foi o anterior. Mas o quinto Dalai Lama, Sito Chokijune, ele diz que o Pantagma foi anterior. Então, há essas 2 diferentes explicações. Mas se nós olharmos, há mais obras listadas no Denkarma do que no Pantagma. Então, parece que o Denkarma, ele pode ter sido posterior, olhando por essa perspectiva. Porém, no Pantagma, há descrições de eventos da época do reinado de Triaurel Pachen. Então, parece que também os catálogos anteriores do Pantagma podem ter sido editados posteriormente. E, alternativamente, alguns estudiosos modernos, eles dizem que esses catálogos, eles foram preparados para listar os textos em cada palácio individual, e que eles não foram preparados como catálogos de todos os sutras e tratados que haviam sido traduzidos para o tibetano. Isso também é dito, mas em qualquer caso, aqueles que constam no Pantagma também estão todos incluídos no Denkarma. Mas há muitos que estão no Denkarma que não estão incluídos no Pantagma. E agora, se nós compararmos, se olharmos as fontes e compararmos em detalhes, no catálogo do Pantagma, não há mais do que os textos raiz e alguns poucos comentários da mente apenas. Há somente 1 ou 2 comentários. E já no Denkarma, há muitos comentários que não estão listados no Pantagma. Então, o que nós podemos dizer a respeito disso é que no início, os tradutores tibetanos, eles traduziam os textos mais importantes da mente apenas e alguns comentários mais importantes. E, posteriormente, eles traduziram tantos comentários importantes quanto eles foram capazes. Então, isso é o que se torna claro olhando para isso. E, então, em resumo, a maioria dos textos importantes da mente apenas, eles já haviam sido traduzidos durante a transmissão antiga. E, portanto, não há tantos textos da mente apenas traduzidos durante a transmissão posterior. Então, o que foi traduzido nessa transmissão posterior, principalmente foram as obras escritas por mestres indianos da mente apenas, que apareceram após a transmissão antiga, após os textos já terem sido traduzidos da transmissão antiga. E dentre eles havia Shantipa. E Shantipa, ele, entre os mestres mente apenas, ele foi um dos mais importantes que viveu no início da transmissão posterior. E, portanto, as suas obras elas foram traduzidas para o tibetano somente durante a transmissão posterior. E agora, em particular, o tratado muito conhecido, Sublime Contínuo, ele foi primeiramente traduzido para o tibetano durante a transmissão posterior. E os comentários sobre o Sublime Contínuo e distinguindo fenômenos e a natureza, que foram escritos por Asanga, eles foram traduzidos durante a transmissão posterior também.
대신도 마치들 더동 부된 탐지 게임에게 땡큐 가샤 나노리아 제비입니다. 땜방 아다르기 qable야 manjuru치. Então, a apresentação dos 5 Dharmas de Maitreya, elas provavelmente também foram escritas durante o tempo da transmissão posterior. E se nós olharmos esses catálogos, os textos mais importantes da mente apenas, que não tinham sido traduzidos na transmissão antiga e foram traduzidos na transmissão posterior, são os principais comentários, os comentários sobre o ornamento do Sutra, sobre o compêndio do Mahayana e o compêndio do Abhidharma. Então, para resumir isso, quando nós comparamos os catálogos das obras da mente apenas que foram traduzidos durante a tradução antiga e o catálogo da tradução posterior, da transmissão posterior, como a luz do sol do ornamento dos ensinamentos de Chonden Ritral e o catálogo de Botton do Tengyur, e nós comparamos isso, nós podemos dizer que todas as obras da mente apenas indiana que foram traduzidas para o tibetano, elas foram, em sua maioria, traduzidas antes da época de Botton. Por exemplo, a edição do Dergye Tengyur, e ela a edição mais completa do Kangyur Tengyur. Ela é reconhecida como a edição final do Tengyur, e a mais completa. Mas nós podemos dizer que basicamente não há nada que não esteja incluído também no catálogo do Button Rinpoche. Então, se nós totalizarmos todas as obras da mente apenas, que foram traduzidas pelo tibetano, aos Dharmas de Maitreya, escritas pelo protetor Maitreya, que ensinam a visão da mente apenas e a visão do caminho do meio, essa é uma seção. Há também as obras de Asanga e Vasubandhu, que ensinam a filosofia da mente apenas. E também a obra sobre lógica de Dignaga Damarkiti e outros que não ensinam a filosofia mente apenas, mas cuja visão final é mente apenas. Então, esses textos, a respeito de lógica, eles têm uma grande conexão com a mente apenas. E também há textos sobre o mantra secreto dos estudiosos da mente apenas, como Bhavabhadra e Shantipa, e também há comentários de sutras de Vasubandhu, Stiramati e assim por diante. Então, em termos de conteúdo, há 5 ou 6 sessões diferentes. Se nós classificarmos isso em seus diferentes contextos, há 5 ou 6 diferentes sessões. E agora, se nós tirarmos os textos sobre lógica e mantra secreto, o restante eles podem ser divididos em 3 categorias. Esse é como o Button Rinpoche dividiu o catálogo dele. O primeiro são aqueles que ensinam a visão mente apenas, aqueles que ensinam a meditação mente apenas e aqueles que ensinam primariamente conduta e preceitos. Então, como os 5 Dharmas de Maitreya, os níveis de Yogacara, os 8 tratados, são obras que ensinam a visão da mente apenas. E de Asanga, a lâmpada de Dhyana, a introdução ao yoga de Dignaga e assim por diante são as obras que ensinam meditação. E os 20 votos de Chandragomi são primariamente as obras que estabelecem a conduta. Então, dessa forma, nós podemos dividir em 3 diferentes sessões. E claro, claro que há um grande debate no Tibete se o ornamento dos sutras é um texto mente apenas ou não. Agora, no catálogo do Tengyur, todos os Dharmas de Maitreya são incluídos na seção da mente apenas. Eles nunca são colocados na seção do caminho do meio. Então, se nós olharmos nos catálogos do Tengyur, os Dharmas de Maitreya, no geral, é dito de forma uníssona que todos os textos são mente apenas, todos os textos de Maitreya. Isso é uma tradição que provavelmente se originou com o Button Rinpoche. E de forma alternativa, é possível que também foi determinado antes disso. Também é possível. Agora, em termos de Kangyur e Tengyur,
há 16 volumes, e nesses volumes, os comentários a respeito do sublime contínuo e os comentários de Asanga estão incluídos nessa seção também. E agora há alguns comentários a respeito de sutras que estão em outra seção, que não foram incluídos aí. Eles estão incluídos nos comentários sobre os sutras. O Sutra dos 10 níveis, o Cortador Vajra e assim por diante. Então, essa está numa seção separada de comentários do Sutra. E isso são, no geral, comentários que foram escritos por mestres da mente apenas. Então, nas novas traduções, incluem os textos de Dignaga como resumo das 8.000 linhas e corrente de luzes do venerável Asvabhava e assim por diante. Há esses dois textos. Então, essa é uma breve introdução às traduções da mente apenas para o Tibete. Então, agora a segunda sessão é as razões do porquê a filosofia mente apenas elas não se propagaram para o Tibete. Então, como eu já expliquei, os textos da filosofia mente apenas, eles foram introduzidos no Tibete? Sim, eles foram, muitos foram traduzidos. No entanto, a mente apenas, como uma escola independente, sustentando essa visão, ela se disseminou pelo Tibete ou não? Então, para o período antigo de transmissão, é difícil dizer categoricamente se houve uma escola que se disseminou ou não, mas na tradução posterior é possível dizer que não houve uma escola. Mas uma propagação dos veículos de causa e resultado, ela se propagou muito amplamente. Então, qual é a razão que essa escola não se propagou pelo Tibete? Então, a razão para isso, há diversas razões. Essa é a minha própria opinião. Se é algo realmente lógico ou não, é um assunto diferente, mas essa é a minha própria opinião, que eu darei a seguir. Então, há algumas razões. E eu acredito que, dentre essas condições, eu gostaria de trazer 4. E a primeira delas, a primeira razão pela qual a mente apenas não se espalhou pelo Tibete como uma escola, é devido ao comando do rei do Dharma. Agora, se nós pensarmos o que significa isso, o comando do rei do Dharma, é que, né, há muitas histórias tibetanas, como Bache, que é uma história compilada dos tempos antigos do Tibete. E o que é dito que no século VIII houve um debate entre Tongtsen, entre dois mestres chineses, e que eram oponentes do caminho gradual. E as pessoas que debateram foram Kamalashila, que debateu com os proponentes chineses do despertar súbito. E a partir desse ponto, eles começaram a seguir a tradição de Nagarjuna. E então, por essa razão, apenas a visão de Nagarjuna floresceu no Tibete. E a mente apenas não se espalhou. Então, isso é o que é comumente explicado. Agora, se isso é um evento real, esse seria então, a razão principal para a mente apenas não se espalhar para o Tibete seria devido a esse comando do rei. No entanto, se nós olharmos os textos encontrados nas instruções Mahayana sobre a realização da natureza instantaneamente, havia um debate dos proponentes do despertar súbito e os proponentes do caminho gradual. E o que os proponentes do despertar súbito diziam, naquela época,
o rei, ele disse que essa tradição do despertar súbito era uma ótima tradição, que todos deveriam praticá-la. Isso está escrito. Isso foi escrito por um estudante de Rasham Mahayana naquela época. E da mesma forma, se nós olharmos do texto de Nup Sanyeshe, a lâmpada do olho de Diana, a tradição Zen, ela não era apenas... ela ainda estava presente no Tibete, na época do imperador Dharma. Então, se nós olharmos os textos dessa época, há muitos da tradição tibetana que falam do despertar súbito. Então, realmente há uma questão se o rei ele fez tal édito ou não. Eu acho que é difícil dizer categoricamente se ele fez isso ou não. Então, essa é a primeira razão. E a segunda razão é que a maioria dos eruditos indianos que foram para o Tibete, eles eram eruditos do caminho do meio e não da mente apenas. Então, na época em que isso se espalhou mais rapidamente, foi durante a época do rei Tritson Detsen. E naquela época, quando o Dharma se espalhou pelo Tibete, é claro que há muitos relatos diferentes. Mas se nós olharmos para os pilares de Semie, e se eles deram textos confiáveis ou não, isso durante a rei do Tritson Detsen. No entanto, quando nós olhamos se o verdadeiro Dharma, se ele se espalhou com uma grande força, se nós olhamos para a história antiga, foi realmente no período de Tritson Detsen. E o erudito mais famoso, que foi conhecido por levar o Dharma ao Tibete, foi Shantarakshita. E que escola ele seguia, ele era um mestre autonomista do caminho do meio. E a maioria dos eruditos indianos que vieram posteriormente, como, por exemplo, Kamalashila, também eram mestres do caminho do meio. Eles eram todos mestres do caminho do meio. E provavelmente não teve mestres mente apenas que foram ao Tibete. Então, por essa razão, não havia ninguém que encorajava os tibetanos a seguirem a mente apenas. Então, essa é uma outra razão pela qual a mente apenas não se espalhou pelo Tibete. E a terceira razão é que as pessoas não viam um motivo particular ou propósito para estudar a filosofia mente apenas. E, portanto, ela não se espalhou. No entanto, o que isso significa? A razão pelas quais elas não viam um motivo para estudar a filosofia mente apenas era devido à influência de Shantarakshita e assim por diante. E durante o período da transmissão antiga, foi principalmente o caminho do meio autonomista que se espalhou. Então, havia o caminho do meio e o caminho do meio autonomista. E, primariamente, o caminho do meio autonomista é Yogacara. E no Tengi Oral, um texto chamado Distinções da Visão pelo Grande IESD. Baseado no tratado Yogacara de Asanga, explicando apenas a consciência, o Khenpo Shantarakshita escreveu o Tratado do Ornamento do Caminho do Meio, que prova, em harmonia com essa tradição, que relativamente só existe a consciência, mas que, de forma última, a consciência também não tem natureza. É isso que é dito. E por essa razão, o caminho do meio autonomista, ela une a visão da mente apenas e trata o convencional de acordo com a mente apenas e o último de acordo com o caminho do meio. Então, ela une o caminho do meio com a mente apenas. E por essa razão, se nós estudarmos a escola autonomista Yogacara, parece que não há nem razão para estudar a mente apenas separadamente.
porque a Yogacara autonomista, ela já explica a apresentação da realidade convencional de acordo com a mente apenas, e ensina a verdade absoluta de acordo com o caminho do meio. Então, é possível que as pessoas pensavam dessa forma. E da mesma forma, eles explicam que a natureza última é caminho do meio. É explicado que a visão da mente apenas não é a visão do absoluto. Então, por essa razão, no Tibete, eles gostam de escola com visões elevadas e assim por diante. Então, por essa razão, eles não tinham muito entusiasmo para estudar a filosofia da mente apenas. Então, isso é em termos da tradução antiga, da transmissão antiga. E na transmissão posterior, o mestre mais influente que foi para o Tibete nessa época foi o Senhor Atisha. E Atisha, de acordo com... Ele sustentava a visão consequencialista caminho do meio de Chandrakirti de uma forma muito elevada. E mais tarde, os mestres Kadampa, dentre os mestres Kadampas, havia Shankharwa, e ele sustentava a tradução de Patsawa. E havia um comentário que foi sobre o caminho do meio, que foi muito influente. Da mesma forma, após as obras de Chandrakirti, elas terem sido traduzidas para o tibetano, de repente toda a tradição tibetana se tornou consequencialista. Então, eles tinham as palavras de Chandrakirti como autoritativas, autoritárias. E a visão da mente apenas, ela foi vista de uma maneira ainda pior do que antes. Ela era considerada como uma tradição ruim. Não apenas não era a visão última, era uma visão errônea. Era visto dessa forma. Então, basicamente, não havia interesse na visão da mente apenas. E agora, a quarta razão era que, embora o ensino e o estudo dos Dharmas de Maitreya tenham florescido, mas isso foi em termos de terem sido escritos pelo próprio Maitreya, e não porque eles tinham interesse na filosofia mente apenas. Os tibetanos, eles tinham uma grande motivação em estudar os Dharmas de Maitreya. Mas, tendo a motivação para estudar os Dharmas de Maitreya, isso também não ajudou a disseminação da mente apenas. E não apenas não ajudou, na verdade foi o contrário. Porque é difícil dizer que há algo ilógico nos trabalhos de alguém que é o regente Maitreya. Então, eles fizeram tudo o que eles puderam para explicar os Dharmas de Maitreya ou o pensamento de Maitreya como sendo o caminho do meio. Então, no geral, o pensamento dos Dharmas de Maitreya é muito profundo. E há muitas características juntas da mente apenas. E elas estão envoltas não muito claras. Então, é fácil explicá-las de uma forma que esteja de acordo com o caminho do meio. E as pessoas menosprezavam que os textos de Maitreya eram mente apenas. Eles diziam que não, que era um texto do caminho do meio. Era um caminho do meio Shenton, que era consequencialista. Então, isso não era algo difícil de dizer. Então, resumindo, por essas razões, se nós pegarmos as razões de fato, pelas quais a mente apenas não se espalhou pelo Tibete, se nós resumirmos, são essas 4 razões. Agora, a quarta sessão são as razões para Sangha, Vasubandhu e assim por diante serem considerados mente apenas, serem mestres mente apenas. E é claro que no Tibete, em tempos posteriores, tem havido debates a respeito se as ideias ou visões do pensamento de Asanga e Vasubandhu, se é realmente a filosofia mente apenas ou não. Algumas pessoas afirmam que sim, algumas que não, e outras distinções foram feitas no Tibete. Há uma tradição de distinguir entre o pensamento do autor e o pensamento do tratado. Essa é uma questão
é possível que alguns tratados tinham o pensamento igual ao do autor, mas eles também podem ter escritos tratados, eles tinham razões para escreverem tratados que eram pensamentos dos quais eles não concordavam. E a primeira razão é que pode ser explicada por diversas razões. Eles poderiam explicar o tratado de acordo com os argumentos de outro tratado. Mas há esse debate se a Sangha Vasubandhu são mente apenas ou não. Mas para isso eu acredito que nós precisamos compreender que as razões para pensarem que eles são mente apenas. É importante compreender os dois lados. Aqueles que dizem que a Sangha Vasubandhu não são mente apenas, nós precisamos entender isso. Mas também há razões para as pessoas dizerem que eles são mente apenas, e nós precisamos entender isso. Se nós dissermos, eu não vou olhar esses argumentos, então nós não estaremos sendo imparciais ao invalidar essas visões. Então, acredito que é difícil dizer se a Sangha Vasubandhu era mente apenas ou não. Mas eu acredito que há razões para que os seus pensamentos estejam de acordo com a mente apenas. Então, a primeira razão é que eles eram conhecidos como tais proponentes na Índia. Quando Baba Viveka e Chandrakirti, eles refutam a mente apenas, eles apenas citam as obras de Asanga, Vasubandhu e assim por diante, para refutar a mente apenas. E da mesma forma, Baba Viveka menciona Asanga e Vasubandhu pelo nome. E Chandrakirti, no seu auto-comentário adentrando o caminho do meio, ele também menciona Vasubandhu, Dignaga, Dharmapala e assim por diante, pelo nome, dizendo que eles não compreenderam a visão de Nagarjuna do caminho do meio. Então, por essa razão, é conhecido pelos mestres indianos que esses mestres, Asanga e Vasubandhu, eram mestres mente apenas. E a segunda razão é que eles eram conhecidos também dessa forma na China. Como eu mencionei no outro dia, Tan Xuanzang e outros, eles foram para a Índia, eles se curvaram aos pés dos discípulos da linhagem de Vasubandhu, estudaram a visão mente apenas, estudaram a filosofia mente apenas. Então, eles reconheceram eles como sendo da mesma linhagem, da escola da mente apenas. Eles aceitaram isso e propagaram a visão mente apenas na China. Então, eu acredito que essa é uma razão muito clara. E a terceira razão é que quando nós olhamos para os catálogos de Pantangma e Dhankarma, na época do Império Tibetano, os tratados sobre a mente apenas e a consciência, eles foram divididos em pessoas separadas. Então, os catálogos antigos de Pantangma e Dhankarma, eles têm sessões separadas para a mente apenas. Então, os Dharmas de Maitreya, os níveis de Yogacara e outras obras de Asanga, Vasubandhu, etc., elas foram colocadas na seção da mente apenas, e não na seção do caminho do meio. Esse é um ponto importante que a gente precisa reconhecer. E a quarta razão é que se nós olharmos o resultado das pesquisas contemporâneas, os estudiosos, eles estão de acordo que as obras escritas por Asanga, Vasubandhu e outros textos filosóficos são da visão mente apenas. Então, os estudiosos contemporâneos, eles dizem que essas obras são mente apenas, as obras de Asanga e Vasubandhu. Então, se quisermos ter um bom entendimento da mente apenas, primeiro precisamos identificar quais eram os textos da mente apenas. E uma vez que nós identificarmos, nós precisamos reconhecê-los e aceitá-los como textos mente apenas. Nós precisamos aceitar. E uma vez que aceitarmos, nós os veremos como proponentes da mente apenas. Mas, ao invés disso, nós nos preocupamos que isso vai ferir a nossa posição,
e nós insistirmos em explicar os textos como nós quisermos, isso não é mente apenas, isso não tem sentido, isso não vai ter muito benefício. Mas, no geral, não importa a explicação que seja dada, isso é com vocês, mas por outra perspectiva, se você não aceita nenhuma explicação, então não tem muito benefício em compreender os mestres do passado. E de uma outra perspectiva, nossas próprias afirmações são apenas nossas próprias opiniões individuais. E é difícil para outros eruditos e outras escolas aceitarem. Então, em termos de outras escolas e outras posições, é difícil que eles aceitem isso. E outro ponto é que isso pode ser contrário, pode ir contra a história, de fato. Nós inventamos a nossa própria opinião, isso pode parecer muito, muito bom, mas se nós olharmos para a história, se nós olharmos isso de um ponto de vista de pesquisa, e as nossas posições e a história, de fato, não combinam, se há uma contradição, então isso é um outro ponto muito ruim. E agora a quarta sessão são as explicações da mente apenas no Tibete. Então você pode se perguntar, não houve nenhuma discussão alguma a respeito da filosofia mente apenas no Tibete? Ninguém falava da mente apenas? Não é esse o caso. No Tibete, é dito no geral que havia 4 escolas, a escola grande disposição, a sutra, a mente apenas e a caminho do meio. Então, em termos de 4 escolas, esses termos, se eles já eram encontrados na Índia e assim por diante, nós imediatamente vemos citações que nos dá a ideia que, claro, que eles deveriam já existir antes. Por exemplo, o comentário de Dorden Inchik, ele diz que há 4 escolas filosóficas e também no compêndio de Gyanagarbha, há muitas explicações a respeito disso. E da mesma forma, nós também podemos dizer que está em 2 livros do Revajra Tantra. E os pesquisadores, eles dizem que nós precisamos ver quando o texto apareceu. A primeira coisa que nós devemos fazer. E há o perigo de dizer que essa discussão não apareceu antes, que apenas foi posterior. Mas, em todo caso, nós dizemos que essas 4 grandes escolas, a grande exposição, a sutra, a mente apenas e a caminho do meio. E agora, as 3 primeiras, não havia uma escola independente no Tibete. Mas, em termos da sua visão e da filosofia, desde os tempos antigos até hoje, há muito debate a respeito desses ensinamentos, dessa visão. É claro, em particular, antes de estudar os grandes textos, há uma tradição de estudar o tema das escolas filosóficas separadamente e de debater as asserções da base, caminho e fruição das 4 escolas, isso em termos gerais. E da mesma forma, particularmente ao estudar o ornamento da clara realização, e assim por diante, como os textos da página Paramita, e o texto distinguindo o relativo e o definitivo, isso também é estudado em grande detalhe. E no contexto do texto de lógica, no contexto da lógica, a discussão dos meios válidos tem uma grande conexão com a mente apenas. E da mesma forma, adentrando no caminho do meio, o principal proponente é a mente apenas. Há uma grande discussão a respeito dos pontos da mente apenas. E também é preciso conhecer as diferenças entre o veículo da fundação e a escola Mahayana Abhidharma, e as diferenças em suas listagens. E há muitas passagens, e também nos grandes 5 textos, além do Vinaya, há muitas passagens que estão relacionadas com a mente apenas. Assim, os eruditos tibetanos, eles dão muitas explicações a respeito disso, e têm feito infindáveis refutações e explicações. Então, realmente, não é de modo algum um caso que os eruditos tibetanos não tivessem conhecimento algum a respeito da mente apenas. Nós não podemos dizer isso de forma alguma.
E da mesma forma, cada erudito ele tem a sua própria maneira de explicar a mente apenas. Há muitas maneiras diferentes. Para dar alguns exemplos, no geral, mais tarde no Tibete, posteriormente, ao invés de usar os termos Yogacara e proponentes da consciência, era mais comumente chamado de mente apenas. E eu não sei exatamente como isso se espalhou. Não posso dizer isso com certidão, mas eu acredito que isso está nos textos do Caminho do Meio. Os termos, a mente apenas, ele é mais usado, ele é usado mais frequentemente do que proponentes da consciência. Mas durante a tradição antiga, os proponentes da consciência, ou proponentes da cognição, eles eram mais comuns. Há um texto das escolas filosóficas de Upa Losal, e o que ele diz é que aqueles que explicam que os objetos conhecidos são internos, ou cujas escrituras de Abhidharma seguem os níveis de Yogacara, são chamados de Yogacharas, mente apenas. Mas, em todo caso, no Tibete, quando nós falamos quem são os fundadores da mente apenas, há 3 asserções. A primeira é que os fundadores eles foram os primeiros mestres. A segunda é que foi fundada pelo próprio protetor Maitreya. E a terceira é que foi fundada principalmente por Asanga e Vasubandhu. Então, essas são as 3 posições principais. E a afirmação de que a mente apenas ela foi fundada pelos primeiros mestres é de Jonan Taranata. Então, na história do Dharma da Índia, um texto de Taranata, ele escreve que quando a mente apenas se espalhou, e dentre os mestres estavam principalmente Dampadei e Paramartha, e que eles sustentaram e propagaram a tradição Yogacara mente apenas. Então, Tatsan Lotsawa e outros, eles afirmam que a mente apenas ela foi fundada por Maitreya. E Jetson Kappa, eles explicam que o fundador foi a Sangha. E há alguns outros que afirmam que foi a Sangha e Vasubandhu em conjunto. Então, quando nós vemos quem foram os fundadores da mente apenas, há diferentes posições a respeito disso. Então, agora nós teremos 30 minutos de pausa. 샘자베게 꼴이야 시스 베기 개발주 시스 그래야지 배수좀 쉬어하지 쉬 배수좀 쉬하게 체시주지 쟤는 다디 나라는 되게 쉬번하시 샘자베 순지. Agora eu gostaria de falar um pouco a respeito de alguns exemplos das posições que alguns mestres têm a respeito da mente apenas. E a primeira deles é a discussão da distinção entre a escola a imagem verdadeira e a escola a imagem falsa. Agora, se nós falarmos a respeito de uma divisão interna da escola mente apenas, primeiramente estamos falando em diferenciar entre imagem verdadeira e imagem falsa, as escolas da imagem verdadeira e a escola da imagem falsa. Alguns dizem que a distinção entre ambas é que uma afirma que as aparências são verdadeiras em serem uma característica da mente, a outra afirma que as aparências são apenas uma projeção da mente, que é a escola da falsa imagem. E, alternativamente, essas aparências da verdade relativa, elas apareceriam ou não para a sabedoria de um Buda. Então, dentre os textos nessas escolas, há ele diz que a essência da mente não está maculada, e por isso são imagens falsas imaculadas. E aqueles que afirmam que ela está maculada são imagens falsas maculadas. E, em geral, os mestres anteriores, incluindo o Sangha e Vasubandhu, eles não estão completamente ausentes da Índia. Eles realmente são citados por Kamalashila, Bodhibhadra e assim por diante. E da mesma forma, há também um comentário sobre o refrão dos nomes de Manjushri, que é citado por Chandragomi. E ele usa os termos imagem verdadeira e imagem falsa também, e também maculado e imaculado. Mas esse texto, ele não apenas refuta a mente apenas,
Ele também diz que há duas escolas diferentes, a ilusória e a não surgida. E diz que a não surgida é a lógica. Portanto, Chandragoma ele é geralmente conhecido como mente apenas. E nós devemos examinar se isso realmente foi escrito por Chandragoma ou não. O Chandragoma, se ele é conhecido como mente apenas, nós precisamos saber se foi alguém com o mesmo nome ou com outro nome, que pegou o seu nome emprestado. É algo que ainda precisa ser examinado. Mas, em todo caso, os termos imagem verdadeira e imagem falsa, eles têm uma fonte. Mas a questão é quem era a imagem verdadeira, ou quem era o proponente da imagem falsa, isso não está totalmente clarificado nos textos. Agora, a identificação mais clara, mais antiga que há entre imagem verdadeira e imagem falsa que eu vi, que eu já tinha, que eu pude ver, é um texto a respeito das escolas filosóficas de Je Chikawa e Eshe Dorje. Então, ele escreveu a respeito das escolas. Então, o que ele diz, que o Je Chikawa diz, é que Dinaga, Dharmakirti, Dharmapala, Prajna, Karapukta, Gyanamitra e assim por diante, eles eram proponentes da imagem verdadeira, da escola imagem verdadeira. Eles diziam que havia 6 consciências. E a imagem escola falsa incluía Sangha, Vasubandhu e Shantipa. E eles afirmam que há 8 consciências. E também Chonden Ritral, sobre o texto, que é onde ele cita das escolas filosóficas. Ele cita trecho dos 20 versos das afirmações acerca da lógica, para mostrar que ambos, Vasubandhu e Dharmakirti, tinham aspectos tanto de posições da imagem verdadeira quanto da imagem falsa. E o Asanga e seus discípulos, eles não faziam distinção entre imagem verdadeira e imagem falsa, mas esses ensinamentos, eles estão de acordo com a escola da imagem falsa. E a diferença entre a imagem verdadeira e falsa, isso aconteceu foi posterior a Sangha Vasubandhu. E também na escola da imagem verdadeira, ela também é dividida entre ovo dividido, igualdade do que aprende do que é aprendido e a pluralidade não dual. Essas são 3 diferentes traduções. E agora, alguns estudiosos dizem que isso foi inventado por tibetanos, que não era algo que havia na Índia. Há pessoas que fazem essa afirmação. Mas é difícil categoricamente dizer que não havia nada disso na Índia. E a razão para isso é que o ornamento do caminho do meio do Shantarakshita, todas essas 3 são discutidas nas passagens do Sutra na mente apenas. E também Tagtsan Lhotsal, ele escreve no texto Conhecimento de Todas as Escolas, ele descreve a posição de cada uma dessas escolas como sendo encontrada na Índia e cita passagens de textos que são indiscutíveis para provar isso. É difícil dizer, então, que não havia nenhuma divisão entre imagem verdadeira e imagem falsa na Índia. Mas, primeiramente, a forma mais clara de dividir a mente apenas no Tibete então não há uma explicação muito clara a respeito disso no Tibete, é uma explicação um pouco complicada. E essa também pode ser uma razão pela qual a mente apenas não está muito clara. Mas para dar uma apresentação Geluk
a respeito disso, posteriormente eu posso explicar em detalhe, mais detalhes. Mas eu acredito que se nós pudermos compreender a tradição chinesa, então nós podemos compreender também, nós podemos compreender melhor essa divisão. E eu acredito que isso seja melhor, porque essa divisão não está clara nos textos tibetanos. Então, na tradição chinesa, a maneira como a escola não imagística ou a falsa imagem, ela é explicada em termos de um entendimento mais amplo ou um entendimento mais limitado. A consciência em si mesmo, ela surge da consciência, das sementes da consciência base, e, portanto, ela tem uma natureza dependente. Mas a imagem da consciência, ela tem dois aspectos, o sujeito e o objeto, o que apreende e aquilo que é apreendido. E se nós falamos que há quem apreende e o que é apreendido, que ambos são também imaginários, porque eles são imaginários, há as aparências confusas, que não existem de fato real. Na verdade, tudo que aparece à cognição, tudo que surge para a cognição, e a cognição que apreende o que aparece, ambos são ilusórios. Então, as imagens cognitivas, elas são todas confusas, elas são todas imaginárias. Elas são meramente imagens confusas que não existem na realidade. Então, essa é uma maneira de explicar a escola da imagem falsa. E agora, uma forma mais ampla é que o aspecto cognitivo da consciência é a cognição em si mesma. Mas que a cognição dos objetos externos, ela é imaginária, então ela seria confusa. Então, essa é uma outra explicação. E se nós pegarmos uma compreensão mais ampla, para descrever como as imagens elas não são reais, há uma maneira mais ampla de compreender isso. Essa é a maneira mais limitada. E a escola da imagem verdadeira, como que ela é explicada? A imagem imagística, ambos, o objeto e o sujeito, eles são os aspectos objetivo ou de objeto e sujeito da mente, eles são dependentes. E, portanto, por essa razão, os aspectos, as imagens, as aparências subjetivas e objetivas, elas não têm uma existência. Então, no geral, nós dizemos no tibetano que toda a mente apenas, todos os mestres da mente apenas, eles falavam que a mente de fato existe, mas isso é uma coisa muito ampla para ser dita. Nós dizemos, se você é mente apenas, então você está dizendo que todas as cognições, elas são de fato existentes. Essa não é verdade. Por exemplo, todas as apreensões externas, todas as cognições, que todas as cognições e os eventos cognitivos são imaginários, então até mesmo na imagem falsa há duas posições diferentes. Uma posição que diz que as aparências dos objetos externos são imaginárias e, portanto, elas não são necessariamente existentes. Isso está escrito nos 30 versos. E até mesmo que não há uma mente externa, há uma mente interna. Se nós continuarmos a nos apegarmos a isso. Então, nós realmente não chegamos até a visão final da mente apenas. Então, essas são explicações gerais. Portanto, para pessoas de mente infantil, essa é uma explicação. Então, há uma clara diferenciação na tradição chinesa e na tradição tibetana a respeito das escolas da imagem verdadeira e imagem falsa.
E nós, no Tibete, nós temos muitas posições diferentes. E elas não levam a um todo coerente. Então, fica difícil para que nós possamos compreender isso. Agora, é uma maneira pela qual que a mente apenas é classificada como os seguidores da lógica, os seguidores da escritura, essa é uma maneira de dividi-la, certo? E essa tradição, posteriormente, teve uma influência na China. Então, disseram que essa é a posição tibetana, os seguidores das escrituras e os seguidores da lógica. Eles começaram a dizer que isso era a maneira do Tibete. Mas, provavelmente, na China não houve essa distinção entre os seguidores das escrituras e os seguidores da lógica. Isso, primeiramente, vem de Asanga. E os demais mestres seguiam 5 conjuntos de níveis Yogacara. E, por exemplo, incluem Dignaga, Dharmakirti e assim por diante. E nós dissemos que esses são os seguidores da lógica, isso que é dito no geral. E como eu disse antes, isso é semelhante à divisão da mente apenas no budismo chinês. Então, uma semelhança entre isso e entre os seguidores, e a explicação para seguidores da escritura e seguidores de lógica. E agora a razão para isso é que Tatsan Lodsawa, ele diz que Dignaga e seus discípulos não aceitam a consciência base e assim por diante. Então, por isso, eles afirmam apenas 6 consciências. Essa é uma posição que é muito bem conhecida no Tibete. Mas as viagens a Lanka e o texto das viagens a Lanka Desvendando o Propósito, eles não... É dito que a consciência base é ensinada nesses textos, e a mente apenas não aceitaria isso. E nas obras de Dignaga e Dharmakirti, eles não ensinam a respeito da consciência base. Mas isso não quer dizer que eles não aceitavam o ensinamento a respeito da consciência base. Na verdade, eles apenas não explicaram detalhadamente. Então, Dignaga e Dharmakirti, é dito que eles aceitam somente 6 consciências, mas isso não é uma verdade categórica. E da mesma forma, há um texto de Dignaga citado por Vimalagupta que menciona as 6 consciências sensoriais e a consciência base. E os comentários de Devendra Buddhi, os comentários a respeito da lógica, mencionam claramente o contínuo individual do ser senciente e a consciência base. Ele diz que o contínuo principal seria a consciência base. E também no comentário de Vinita Deva sobre os 20 versos de Vasubandhu e o comentário de Dharmakirti sobre a prova dos outros contínuos, eles claramente ensinam a consciência base e as impressões kármicas. Então, mesmo nesses 7 textos sobre lógica e os seus proponentes, há alguns que mencionam a consciência base e alguns que não. Então, é difícil dizer que eles não ensinam a respeito da consciência base de forma alguma. No entanto, se nós olharmos para os textos de Chankyarapa Dorje e outros eruditos, por favor, aguardem um momento. Então, Chakyarapa Dorje e outros eruditos Gelug
Eles não têm posições nem mesmo da imagem verdadeira e nem da imagem falsa. Portanto, não podemos dizer categoricamente que se eles são ou de uma ou outra escola. E para ilustrar isso, o comentário sobre lógica de Devendra Buddhi e Shakya Buddhi, eles explicam isso como sendo a imagem verdadeira. E nos comentários de Prajna Gupta é explicado como imagem falsa, como falsa imagem. E dentro disso, como imagem falsa imaculada. Isso não é tão claro como é explicado por Chakya Ropedorji. E no Tibete, Gyal Sabje, ele explica o comentário sobre validade como sendo um texto imagem falsa. Mas Ketrubje, ele explica solidamente como sendo imagem verdadeira. E ambos são da tradição de Jetson Kappa. Então, por essa razão, deve ter sido difícil de dividir essa subdivisão, essas duas subdivisões da mente apenas. Primeiro, é difícil descrever quem são imagem verdadeira e imagem falsa. E dentro desses dois, é muito difícil, também é difícil ver qual que é a falsa imagem imaculada e qual que é a falsa imagem imaculada. Então, isso também é muito difícil de distinguir, como eu expliquei antes. E os tratados que estão no chinês, se nós lermos esses tratados, eles estão muito mais claros nesse ponto. Então, eu acredito que nós podemos ganhar clareza a respeito desses textos. Mas, em todo caso, quando nós falamos nos textos conhecidos no Tibete, nós primariamente estamos falando a respeito dos comentários sobre os 5 Dharmas de Maitreya. Então, se nós quisermos compreender o que é a visão da mente apenas, é preciso saber o que é a visão de Maitreya, qual é a visão de Maitreya, qual é o pensamento de Maitreya. E há muitas maneiras diferentes de explicar os Dharmas de Maitreya no Tibete. Há muitas tradições diferentes. E há muitas discordâncias. Por exemplo, aqueles que dizem que o ornamento dos sutras e o diferenciando o meio dos extremos é mente apenas, que o sublime contínuo e o ornamento da clara realização é caminho do meio, e aqueles que dizem que distinguidos fenômenos e dharmata é mente apenas, e afirmam que é apenas um ramo do sublime contínuo, e afirmam que ambos são caminho do meio. E, basicamente, aqueles que dizem que 5 Dharmas de Maitreya é o caminho do meio são Dopopa e Shakya Chogden. E aquele que diz que todos os textos são mente apenas, por exemplo, o Redawa Chono Lodro. Mas o Redawa, mais tarde, ele entrou em retiro, e ele percebeu que o sublime contínuo é caminho do meio. É disso que é dito, isso está relatado nos Anais Azuis. E, no geral, há pouquíssimos tibetanos que dizem que todos os 5 Dharmas de Maitreya são mente apenas. E o Tsongkhapa, ele diz que diferenciando o meio dos extremos e diferenciando o fenômeno Dharmata, são mente apenas. Assim como o ornamento do Sutra, mas o ornamento da clara realização, ele diz que em última instância, consequencialista. E o sublime contínuo é o caminho do meio consequencialista, ele diz. Então, em resumo, a situação que ocorreu é que os Dharmas de Maitreya se espalharam, mas a mente apenas não. E se nós olharmos num consenso internacional, os textos dos Dharmas de Maitreya, eles se espalharam e a mente apenas não. Então, a situação no Tibete é diferente. Os Dharmas de Maitreya se espalhou, mas a mente apenas não. E a razão é que eles não podiam decidir que se era mente apenas ou caminho do meio. As pessoas não conseguiam decidir. E mesmo se eles tinham uma decisão, eles não podiam afirmar isso categoricamente. Então, eu acredito que essa também é uma razão pela qual a mente apenas não se propagou pelo Tibete. E agora, a principal razão pela qual a mente apenas não se propagou é essa afirmação que a consciência é realmente existente. Agora, no ornamento dos sutras, no distinguido meio dos extremos e no compêndio do Mahayana de Asanga,
Não está claramente afirmado que a consciência realmente existe. Portanto, por essa perspectiva, você pode dizer que eles não... Você pode encontrar uma maneira de dizer que esses textos não são mente apenas. No entanto, ao olhar o comentário de Striamati sobre os 30 versos, isso é claramente explicado. Então, a maioria dos estudiosos, eles dizem isso, incluindo Striamati, Devendra Bandi e assim por diante, que eles são mente apenas. E da mesma forma, se nós dissermos que as aparências são mente, nós devemos ser mente apenas, mas isso também não é a mesma coisa. Há diferenças, há diferentes posições dos estudiosos. E um outro ponto difícil é que quer a gente associa a natureza dependente como sendo existente ou não. O Tsongkhapa, ele diz que a mente apenas afirma que a originação dependente é existente. Há duas posições. As tradições que diz que as aparências existem por si mesmas, e a última diz que elas não existem, mas que são objetos de meditação, de sabedoria meditativa. Agora, se nós enfatizarmos isso, então os níveis do Bodhisattva e o compêndio do Mahayana, eles explicam que o dependente existe. E se nós pensarmos em termos do objeto de sabedoria meditativa, então isso não seria o caso. E agora, alguns estudiosos dizem que na escola mente apenas o dependente não é existente, apenas o absoluto é existente. Por exemplo, Paukan Lotsawa, ele diz que a imagem verdadeira e a imagem falsa, elas são a mesma, ao afirmar que o imaginário não existe. Mas a imagem falsa, ela afirma que entre o dependente puro e o dependente impuro, o impuro, que ambos são relativos. Para a imagem verdadeira, afirma que ambos são relativos, enquanto a imagem falsa afirma que apenas o dependente puro é absoluto, e que o dependente impuro é relativo. Então, quer eles afirmem que se o dependente é existente ou não, esse também é um ponto importante. Então, agora o que eu disse, talvez está um pouco confuso, eu peguei a ordem um pouco diferente. E agora eu irei falar sobre a propagação dos Dharmas de Maitreya no Tibete. Como eu disse antes, no Tibete, os Dharmas de Maitreya se propagaram, mas a mente apenas, a filosofia mente apenas não. Ou que a filosofia mente apenas, ela se propagou de uma forma relacionada aos Dharmas de Maitreya, mas não como uma escola autônoma, chamada mente apenas. Então, eu pensei que eu gostaria de falar a respeito de como os Dharmas de Maitreya se espalharam, se propagaram pelo Tibete no geral. Agora, durante a antiga transmissão, nem todos os 5 Dharmas de Maitreya foram traduzidos. Então, é assim que ocorreu. Em termos dos 5 Dharmas de Maitreya, ele não surgiu com a tradição antiga. E, posteriormente, durante a transmissão posterior, esse texto se tornou conhecido. Então, dessa forma, os 5 Dharmas de Maitreya, eles se tornaram conhecidos. E quando nós falamos dos 5 Dharmas de Maitreya, no tibetano, a maneira como nós entendemos é que é o texto, o ornamento da clara realização, o ornamento dos sutras, diferenciando o meio dos extremos, diferenciando os fenômenos, e o dharmata e o sublime contínuo. E o terceiro Karmapa Ranjun Dorji, ele observou que os outros Dharma de Maitreya, como o ornamento da clara realização, ele carecem de uma homenagem de abertura, e que outros, além do sublime contínuo, eles carecem de dedicatórias. E por essa razão, eles afirmam que esses 5 Dharmas, eles eram diferentes seções de uma única obra. Então, eles eram parte de um grande tratado. Então, essa é a situação que é afirmada por algumas pessoas. Eles eram apenas seções de uma única obra muito extensa. E o que Panchen Chakyatsogten ele disse a respeito disso é que a homenagem do ornamento da clara realização é a própria homenagem da obra. E que a dedicação do sublime contínuo,
ela também funciona sozinha. Ela também é uma única obra. E também alguns eruditos Gelupa, eles levantam questões de que se fosse dessa forma, as 32 marcas e assim por diante, elas são ensinadas tanto no ornamento da clara realização como no sublime contínuo. Então, haveria uma redundância se fosse uma única obra. Então, dessa forma, eles refutam essa possibilidade. Mas, em todo caso, entre esses 5 dharmas, o ornamento da clara realização, o ornamento do sutra, a diferença no meio dos extremos, esses 3, eles foram traduzidos durante a transmissão antiga. E isso está muito claro se nós olharmos nos catálogos antigos. Mas diferenciando fenômenos do Dharmata e o sublime contínuo, eles não aparecem nos catálogos antigos. E de acordo com Gola Tsawa, nos anais azuis de Gola Tsawa Chonu, diferenciando os fenômenos do Dharmata e o sublime contínuo, eles não eram conhecidos no Tibete. Mas naquela época eles também não eram conhecidos na Índia. E a razão que ele dá para isso é que nas obras de mestres indianos, como por exemplo Simhabhadra, eles citam outros dharmas de Maitreya, mas não há nenhuma citação a respeito diferenciando os fenômenos do Dharmata e do sublime contínuo. E da mesma forma, a história de Maitripa vem de uma luz dourada, que vem de uma estupa, encontrando textos dessas obras. E o que isso mostra é que essas duas obras, eles eram muito raros na Índia. Isso mostra que eles eram obras muito raras na Índia. Parece que essa situação na Índia é que era realmente textos muito raros. No entanto, é difícil dizer categoricamente que o sublime contínuo, que diferenciando fenômenos do Dharmata, eram inexistentes na Índia, que não havia esses 2 textos na Índia de forma alguma. Então, dizer isso seria uma afirmação um pouco difícil de fazer. Se nós pensarmos a respeito de diferenciando os fenômenos de Dharmata, ele não foi traduzido para o chinês nos tempos antigos. Ele foi traduzido no século XX pelo mestre chinês Chopak. Então, distinguindo os fenômenos de Dharmata, não era conhecido no chinês. Porém, o sublime contínuo, ou distinguindo a família das joias, esses textos foram traduzidos para o chinês, esse texto, por volta do século VI. Mas antes já havia sido traduzido para o tibetano. E antes da transmissão antiga, ainda de ter começado no Tibete. E o que é dito no budismo chinês é que, distinguindo a família das joias, foi escrito por Stiramati. Então, além de atribuir a um autor diferente, o texto em si mesmo, ele existia na Índia antes dessa época. E agora, a primeira tradução do Sublime Contínuo para o tibetano foi feita por Atisha e Natso Lotsawa. Então, Atisha era o erudito, o Natso Lotsawa é quem fez, de fato, a tradução. E mais tarde, a tradução mais comum de Nolotsawa foi a tradução de Nolotsawa Lodonchera. Entretanto, quando nós falamos da origem do sublime contínuo, a história mais conhecida é a história de Tsen Kaoche. Há uma tradução muito clara da transmissão, um relato muito claro a respeito dessa transmissão. O que é dito nesse relato a respeito da origem do sublime contínuo é que eles estavam escondidos como um terma durante muito tempo. E muitos eruditos indianos, basicamente nenhum erudito indiano conhecia esse texto. Então, em algum ponto, a certa altura, o Maitripa, ele viu uma luz dourada brilhando entre as partes de uma estupa. E quando ele olhou para essa luz dourada, então ele encontrou esses 2 textos, o Sublime Contínuo diferenciando os fenômenos do Dharmata.
E quando ele encontrou isso, ele fez uma súplica a Maitreya, porque Maitreya estava ali. Então ele suplicou a Maitreya, ele teve uma visão de que Maitreya apareceu no céu sobre uma nuvem e deu a transmissão a ele diretamente. E Maitreya, ele tinha um discípulo chamado Gawadrakpa, ou Nandakirti. Então, o Nandakirti, posteriormente, ele foi para Kashmir. Ele foi para Kashmir e ele deu a transmissão desse texto a Segyana. Então, posteriormente, Monlotsal e Tsenkaoche, eles ambos eram tradutores, certo? E ambos eram discípulos. Eles foram para Kashmir juntos, e em Monlotsal ele estudou muitos diferentes textos. Mas o Tsenkaoche, ele basicamente estudou apenas o texto dos Dharmas de Maitreya e retornou ao Tibete antes do Nolotsawa voltar. Então, ele retornou e difundiu os ensinamentos, praticamente somente os ensinamentos do Sublime Contínuo, principalmente. E naquela época, a tradição meditativa sobre os 5 Dharmas de Maitreya surgiu a partir disso. Então, se nós olharmos para a história, como nós vemos a história que é passada para Tsekkaoche, mas nós não vemos essa história que foi passada por Lotsawa. Mas mais tarde, Lotsawa também traduziu o Contínuo Sublime, diferenciando fenômenos de Dharmata. Então, antes de Lotsawa retornar ao Tibete, os mestres Kadampa usavam primariamente, quando eles estavam usando o Sublime Contínuo, primariamente usaram a tradução de Puratisha e Natsu Lotsawa. Porém, mais tarde, quando apareceu a versão de Nolotsawa, a maioria das pessoas começaram a preferir essa tradução. E para elas preferirem essa tradução, até mesmo Geshe Shawara criticava os seus alunos. Eles pensavam, como que vocês não estão olhando o texto que foi escrito pelo grande mestre Pandita Atisha e pelo tradutor Natsu, mas uma tradução de um mestre chamado Nolotsawa. Então, ele criticava isso. E do Sublime Contínuo, não há só a tradução de Nolotsawa, há outras traduções. Há uma tradução de Patsap Lotsawa e outros. Eles também fizeram traduções do Sublime Contínuo para o tibetano. Mas, além da tradução de Nolotsawa, a tradução feita pelo Atisha e Natsu Lotsawa, e também de Yarlung Lotsawa e Drakpa Gyaltsen, elas não são mais existentes nos dias de hoje, e isso é muito frustrante. Mas é compreensível, porque quando você está compilando o Kanjiro Tenjur, quando você tem diferentes versões do mesmo texto, diferentes traduções, você pode incluir apenas um texto, apenas uma tradução. Do contrário, fica muito extenso, porque fica muito caro e é necessário de muito esforço, muito tempo para guardar todos esses textos. Então, nos dias de hoje, quando nós colocamos tudo no computador, então não é tão difícil. Se nós colocarmos mais de um texto no computador, então não há muita dificuldade. Então, nos dias de hoje, o meu plano com relação ao Kanjiro Tenjur é recompilar um novo Kanjiro Tenjur. E se há diferentes traduções de um texto, nós podemos incluir todas as diferentes traduções. Esse é um dos meus planos. Se nós olharmos, há muitos textos escondidos que estão no Kanjiro Tenjur que não estão em todas as edições, e nós podemos fazer um Kanjiro Tenjur completos em uma única edição. E da mesma forma, no Kanjur, o Sutra Vantasaka e outras sessões, há muitas sessões, certo? E dentre essas sessões,
Há uma seção separada de Avantasaka. E os sutras, nessa seção, elas foram traduzidos para o tibetano, mas elas não foram colocadas nessa seção. Então, parece que foi feito um novo catálogo a respeito disso. E, da mesma forma, os textos que foram traduzidos para o chinês, do chinês para o tibetano, os textos de sânscrito, pali ou chinês, se nós traduzirmos quantos textos forem possíveis, então nós podemos treinar alguns tradutores e dar algumas oferendas para eles. Esse é um plano que eu tenho. Mas, em todo caso, há diferentes versões traduzidas por diferentes tradutores. E comparar essas versões diferentes é muito benéfico para os tradutores e para os pesquisadores. E também é muito benéfico para os professores. Quando você ensina, você pode dizer, nós temos essa e essa versão, essa e essa tradução. É isso que diz aqui e aqui. Acho que isso também é algo muito benéfico. Mas, em todo caso, de acordo com os relatos do Tse Kaoche, se é verdade que o sublime contínuo, e diferenciando os fenômenos do Dharmata, eles não estavam presentes na Índia, se isso for verdade, então Maitripa reavivou essa tradição. Se nós pegarmos isso como real, Atish e Maitripa, eles eram contemporâneos, então. Então, era claro que havia uma conexão entre ambos. Mas não é claro se eles tinham uma conexão como mestre e discípulo, mas está claro que eles tinham uma conexão. Então, a questão é como os textos foram traduzidos, foram passados de Maitripa para Atisha. Então, qual seria a tradução de Atisha? Ou veio de Maitripa ou não está relacionado a Maitripa. Se nós dizemos que é uma conexão, seria necessário haver uma conexão clara entre os dois. Então, seria necessário pesquisar se a tradução de Maitripa estaria relacionada, a tradução de Atisha estaria relacionada a Maitripa ou não. E também, diferenciando o fenômeno de Dharmata, também tem duas traduções. A tradução de Atisha na Lotsawa, que está em prosa, e a tradução que está em verso. E há uma versão traduzida em verso, que foi traduzida por Jama Lotsawa. E se nós olharmos para o original sânscrito, então nós temos essas duas versões, em prosa e em verso. Então, ou o sânscrito estava em verso e prosa, havia duas versões, mas é difícil dizer, é muito raro traduzir um texto como ambos, uma versão em prosa e uma versão como verso. É muito difícil encontrar isso. Então, nós precisamos entender como que é que um foi traduzido como prosa e um como verso. Porque a de Atish Natsolotsawa está em prosa e de Jamalotsawa está em verso. Em termos de filosofia, o texto de Jamalotsawa, ele era um aluno de Loden Sherab e de muitos outros tradutores. Em termos de instruções essenciais, ele era um estudante de Dampa Sangye. E ele, mais tarde, foi para a montanha de 5 Picos, na China, e ele nunca retornou ao Tibete. E, da mesma forma, ele foi o tradutor do Compêndio da Validade de Dignaga. E, posteriormente, dentre os mais importantes indianos que foram para o Tibete, havia o Pandita Shakyashiri. E ele também deu instruções essenciais sobre os 5 Dharmas de Maitreya. É isso que é dito. Mas, infelizmente, essa tradição foi perdida. Essa linhagem foi quebrada. Mas, em todo caso,
Essa é a abordagem a respeito da propagação dos Dharmas de Maitreya no Tibete. Então, eu dei um resumo a respeito de tudo isso. E, na verdade, tem algo aqui que eu deveria mostrar a vocês. Acredito que é melhor mostrar a vocês, porque a minha explicação não foi muito clara. Então, esse é um texto a respeito da transmissão anterior e a transmissão posterior dos 5 Dharmas de Maitreya. Então, acredito que é basicamente isso por hoje. Não tenho mais nada a dizer por hoje. E amanhã um dia de pausa. E no próximo dia, no dia seguinte, eu falarei a respeito das questões remanescentes a respeito da propagação da mente apenas no Tibete. Então, há uma questão a respeito das relações da mente apenas e o caminho do meio, as relações do caminho do meio com a escola Natureza de Buda. E é claro que eu já expliquei de forma breve uma relação entre a mente apenas e a caminho do meio, mas eu deveria falar um pouco mais a respeito disso. E também a relação entre a mente apenas e a escola de Natureza de Buda. E após isso, o que eu irei falar é a respeito dos textos, a respeito dos 6 sutras e tratados que estão preservados no chinês. Eu também falarei a respeito desses textos. E agora nós vamos recitar as preces de dedicação.